Esse mês é um mês especial que a gente tem falado bastante sobre o nosso Mestre Jesus. E como não falar dele, né? Tão importante para todos nós, em todos os nossos momentos, sejam eles de dor, sejam eles de alegria, Jesus está sempre conosco. E eu trouxe esse tema hoje do caminhar com Jesus, aonde a gente vai fazer uma grande reflexão e vamos levar também conosco algumas perguntinhas para a gente estar refletindo depois daquilo que a gente ouvir aqui. Quando eu fui buscar inspiração para o tema, eu vi que assim, tudo na nossa vida é o caminhar com Jesus. A literatura é muito vasta, a gente tem muita coisa para ler, para ouvir. Tem palestras maravilhosas, né, no YouTube que a gente busca. E uma delas que mais me tocou foi uma que eu assisti do Arthur Valadares. E eu quis trazer um pouquinho daquilo que ele trouxe, colocando um pouquinho de mim aqui também, para que a gente possa perceber assim, a importância e o como nós estamos caminhando com Jesus. No livro Pão Nosso, a gente tem uma passagem que se chama A Marcha. E começa com uma frase de Jesus que está em Lucas, no versículo 33, aonde ele diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus nos diz, quer dizer, não vamos nunca parar de caminhar. E o que é a caminhada? É a nossa evolução. Sempre, sempre ao lado dele. E ele diz assim, importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar vencendo os obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Quer dizer, tudo em nossa vida acontece por um porquê. De que maneira nós estamos agindo diante desses porquês? Nós estamos agindo, caminhando com Jesus, ou nós estamos colocando só aquilo que nós queremos nessa caminhada? Então eu trouxe algumas perguntinhas para a gente depois levar e refletir no coração. E o que temos feito de Jesus em nossa vida? Como está a relação de nossa vida com Jesus? O que Jesus tem representado em nossa vida? Isso aí não é uma reflexão para a gente levar só para hoje, mas isso é uma reflexão diária. A gente precisa analisar com o nosso coração e em postura de humildade e de sinceridade perante a nós mesmos e a nossa vida. Jesus está conosco? Ele sempre está. Aí eu faço a pergunta, nós estamos com Jesus? Qual o impacto que Jesus tem trazido para nós? As suas lições todas, o seu evangelho, o que isso tem causado em nós, o que tem transformado em nós. Porque, de fato, o estar com Jesus, como eu falei, ele está conosco, nós estamos com ele, nos move de uma certa maneira que nos leva à renovação. Nós temos que nos renovar e nós vamos ver mais à frente alguns exemplos que nós temos em toda a nossa história com Jesus de pessoas que se renovaram. Se a gente pega o livro Jesus no Lar, é de Chico Xavier, né? A psicografia de Lúcio. No capítulo 3, quando Jesus está na casa de Simão Pedro, Sara faz uma pergunta a ele. Por que tanta dificuldade, mestre, para viver o evangelho? Para acolher a sua mensagem?
E na hora do testemunho, nós também fraquejamos. E Jesus, com toda a sua simplicidade, faz uma pergunta a ela também, porque eles eram produtores, eles eram criadores de cabra, produzindo leites e queijos. E Jesus pergunta a ela assim: qual a primeira providência que você precisa tomar para não estragar o leite? E Sara responde a ele: limpar e esterilizar os recipientes. Olha a profundidade disso, trazendo para nós mesmos. Nós somos frascos. Estamos aqui num envoltório. O que nós trazemos dentro de nós? Com tudo que nós estamos aprendendo, nós estamos limpando o nosso recipiente para deixar que Jesus entre em nossa vida? Ou a gente está deixando aquele recipiente ali contaminado e que a gente não tenha a maneira de abraçar realmente esse Mestre Jesus? Receber dele tudo aquilo que ele tem para nos dar. Mas a gente está se limpando para isso? A gente está abrindo os nossos corações para que a gente receba isso de uma maneira mais limpa? Né? A gente precisa acreditar, precisa limpar o nosso recipiente e ver, existem momentos de dificuldade que nós vamos falar mais na frente também? Sim, mas como nós estamos encarando esses momentos? Com Jesus? Ou da maneira como nós achamos que devemos encarar? Né? Jesus é para nós uma revelação. A revelação divina. Nosso Pai colocou esse mestre aqui conosco para nos ensinar e trazer tudo de melhor que ele tem. Então a gente não pode perder esse potencial valioso e precioso. Mas a gente tem que saber ouvir. De que maneira nós estamos ouvindo essa mensagem do nosso mestre? De que maneira nós estamos recebendo Jesus e o Evangelho em nossas vidas? Hoje eu estou fazendo assim muito mais perguntas do que na verdade falando, mas eu acho assim, são perguntas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia mesmo, na nossa reflexão. Quando eu vou dormir, é assim, o que eu fiz hoje? Eu trouxe Jesus para a minha vida? De que maneira eu agi como Jesus agia? De que maneira eu estou sendo Jesus? Porque nós somos irmãos, somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Jesus, na sua grandiosidade, veio e nos trouxe exemplos para serem seguidos. Nós estamos seguindo esses exemplos? E a gente precisa realmente evitar essa contaminação do mundo em que a gente vive. Hoje a gente teve na reunião aqui o Rafa falando da fé que ele tem e de como essa fé mostra os caminhos para ele, que se abrem à frente dele no mesmo momento em que ele tem as dúvidas. E essa contaminação do ambiente externo que a gente vive, a gente precisa deixar ela passar um pouco, olhar um pouquinho mais para dentro da gente e perceber o quanto Jesus é grande dentro de nós. E nesse momento, como que a gente lida? Né? Como que a gente vai buscar Jesus? Numa prece? Mas quando que a gente faz a prece? Só quando está precisando de alguma coisa? Muitos de nós é assim, né? Sentiu a dor no calo, vai lá, ai, me ajuda. Mas se tá tudo bem, nem lembra, né? Dessa espiritualidade tão linda que está aqui para ajudar a gente, que acompanha a gente o tempo todo. Quando que a gente lembra de Jesus? Somente para atender às nossas vontades desse mundo transitório em que a gente vive? Não. Nós não podemos adaptar Jesus aos nossos anseios. Não é assim. Nós é que temos que buscá-lo.
E ele nos dá sinais o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro nós temos sinais. E ele foi um dos que trouxe um dos maiores sinais para todos nós. Naquele momento que o nosso mestre estava ali na cruz, e nós todos ali embaixo, hein? Quem de nós não devia estar ali também, crucificando ele naquele momento? E quais foram os principais sinais que ele trouxe para nós ali? Que nós devíamos ter sempre em nossas vidas, ó. Aceitação. Qual foi o momento em que ali, naquela situação, ele disse, não vou, me nego, de jeito nenhum. Ele simplesmente aceitou. E nós estamos aceitando caminhar com ele? Seguindo esses exemplos que ele deu? Outro sinal, o perdão incondicional. Quantos de nós estamos sabendo perdoar? Ele ali, naquele momento, disse, perdoem, eles não sabem o que fazem. Nós aqui estamos sempre massacrando o nosso próximo, né? Imagina, olha o que ele fez. Olha só, devia ter feito diferente. E nunca compreendendo a situação em que a pessoa se encontra. Então ele nos traz uma lição assim, que a gente precisa realmente ouvir e sentir o íntimo do nosso coração para sentir que ele está junto conosco. Sempre se ligar a Jesus com desinteresse e humildade, porque Jesus está sempre aqui. Ele repleta nossas vidas de sinais, mas nós é que estamos cegos. Nós vacilamos, sim. Vacilamos muito, porque a gente ainda não sabe estabelecer esse vínculo profundo com esse mestre de amor. A gente ainda não entende o que fazer de Jesus em nossas vidas. Mas a gente chega lá, de pouquinho em pouquinho, porque a mudança não vem repentina, a mudança é gradual. Né? E de pouquinho em pouquinho é a mesma coisa daquela gotinha pingando num copo. Ela vai enchendo, enchendo, desde que esse recipiente esteja limpo, como ele disse a Sara. Ele vai enchendo, 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 até que uma hora ele está ali, completo. E no momento em que ele completa também, ele pode se transbordar para atingir a tantos outros. Né? Jesus é sempre um exemplo a ser seguido em todos os âmbitos da nossa existência. E a gente precisa fazer essa reflexão constante para que a gente consiga enxergar Jesus, não somente como muitos o enxergam, como aquele benfeitor de cura, aquele que consola, aquele que ampara, mas mais que isso, principalmente receber aquele Jesus que educa, que transforma, que nos convida a caminhar com ele como um mestre que ele realmente é. A riqueza dos ensinamentos do nosso mestre é muito grande. Quantos ele não trouxe? Quantos exemplos nos foram dados? Se a gente começar de pouquinho em pouquinho, no dia a dia, fazer um pouquinho mais, com certeza a gente está se aproximando mais de Jesus e caminhando ao lado dele, porque ele caminha do nosso. Vamos caminhar do lado dele também, né? E o que a gente diz aqui, que eu trouxe também um pedacinho, aonde diz que a gente sabe que é muito mais difícil, mas Jesus, os espíritos de luz, eles descem para estar aqui com a gente. Vamos aprender também a nos elevar para a gente encontrar com eles, né? Esse é um ponto que a gente precisa. E a gente se eleva de que jeito? Amando. Sabendo que Jesus está conosco. E não buscando só nos momentos de dificuldade, né?
Eu trouxe também aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel sempre nos dando as lições, né? As nossas surrinhas ali, que a gente precisa aprender, né? Emmanuel sensacional. Ele traz no capítulo 7, que chama Tudo Novo. E eu trouxe aqui para a gente ler esse pedacinho, porque para mim foi muito importante quando eu estava lendo e que me tocou profundamente tudo isso. Vamos ver por quê, né? Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso Paulo em Coríntios. E ele continua ali no capítulo, depois vocês podem pegar do Caminho, Verdade e Vida, a lição número 7, tá? E ele diz assim: em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto. As situações de dívida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Gente, olha que lindo que diz isso. Nós somos capazes, sim, de transformação. Nós somos espíritos, nós estamos aqui num envoltório carnal. A nossa evolução é constante. E nada impede de que a gente tenha um passado delituoso, como diz aqui, mas que dali para frente, do momento de nosso despertar, nós sejamos com Jesus. Quando notamos, e aí tem um outro pontinho também aqui, onde ele diz, tá? E isso aqui é muito importante. Quando notamos a presença de um cristão de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, olha que importante isso. Estamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda adentrar no santuário do amor. Adianta eu vir aqui, falar um monte de coisa, estudar, trazer, jogar aqui para vocês e sair lá fora e não aplicar aquilo que eu estou fazendo? Não bastam boas palavras. Nós precisamos ter atitudes. E quais são essas atitudes? Iniciando com a nossa reforma íntima, limpando o nosso pote, acreditando que Jesus é em nós e caminhar segundo os seus ensinamentos. E quando ele diz aqui que o irmão que só fala e não age está à porta do Cristo e não está adentrando ao seu santuário de amor, por quê? Qual foi o exemplo de Jesus? Ações, amor, caridade, transformação. É tudo aquilo que nós precisamos também. O santuário do amor significa que Jesus vive em nós. Nós temos ele aqui dentro de nós. Hein? Quando estamos dispostos a deixar aquele modo antigo de ser e nos transformar, nos renovar, nós estamos aqui realmente com um propósito nessa nossa vida. E as lições todas, faltou um ezinho ali, nos diz que nós precisamos nos revestir de Jesus. A diferença do que eu era para o que eu sou hoje. Ter as nossas mudanças de propósito, de valores, de objetivos de vida. Nós precisamos mergulhar com Jesus. A gente tem, vamos fazer assim uma comparação, uma capa de poeira em volta da gente, seja poeira, seja o que for, nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas imperfeições e estamos aqui justamente para que a gente possa melhorar.
E nesse momento, quando a gente mergulha com o nosso Mestre Jesus, né, nós estamos removendo essa capa toda que a gente tem. Essa poeira, essa coisa velha que está aqui em volta da gente, que está dentro da gente. A gente vai fazendo como se fosse uma limpeza mesmo. Um nascer do nosso espírito, aquela limpeza espiritual. Eu dou um mergulho, eu tiro um pouquinho da sujeirinha ali, da poeira. Eu dou o segundo mergulho, eu tiro mais um pouquinho dessa sujeira. Até que um dia eu vou estar com o recipiente completamente limpo. E essa poeira, ela é combinada muito com uma coisa que nós criamos para nós, que são as nossas ilusões. Quantos de nós vivem num mundo de ilusão e não num mundo de realidade? O mundo de realidade é caminhando com Jesus. O mundo das ilusões é o caminhar comigo mesmo. É aquilo que eu quero para mim. Então, o que a gente precisa é realmente partir disso, desapegar desse mundo velho, abandonar esse velho homem que eu sou e se abrir para o novo. Abrir para o novo é o quê? Aceitar realmente que esse Mestre Jesus esteja dentro de nós. Para a gente caminhar juntos. Vocês se lembram daquela passagem que tem das pegadas na areia? Isso é uma coisa que desde a minha infância eu trago comigo, porque eu lembro que uma vez foi justamente uma mensagem num cartão de Natal que minha mãe e meu pai fizeram, porque quando eu era criança tinha aquela época ainda de todo mundo mandar cartão de Natal para todo mundo, a gente recebia pilhas de cartão em casa, né, com felicitações. E essa foi uma mensagem, eu lembro que daquela época essa mensagem me marcou demais. E todo mundo acho que conhece um pouco das pegadas na areia, e é justamente isso. Aonde a gente chega para o Cristo, para Jesus, e fala para Ele: Mestre, aonde você estava quando mais eu precisei? Eu só vi as minhas pegadas na areia. Aonde você estava? E Ele justamente diz que é a gente que não o percebeu, mas que Ele estava ali, nos carregando no colo, e que aquelas pegadas eram dele e não as nossas. Então Jesus nos carrega no colo. Nós estamos abertos para perceber tudo isso. Essa caminhada maravilhosa que é com Jesus, gente. É o nascer do Espírito. É a gente estar se renovando realmente a cada dia. E essa renovação nos traz o quê? Aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Esses são pouquinhos, mas a gente tem tantos que se a gente for listar assim não acaba, né? Vida. O que é a vida? É a alegria renovada com a luz de cada dia, gente. É a construção diária dos nossos anseios, dos nossos projetos, novos horizontes que a gente precisa. Ter os desejos, sim, mas novos desejos com Jesus. E com Jesus não há rotina, não tem tédio, não tem cansaço. Com Jesus a gente tem a força e a gente enfrenta tudo aquilo que a gente precisa para a nossa caminhada. Aí a gente tem assim, quando eu tenho uma pessoa difícil na minha vida e eu estou aqui, caminhando com o nosso Mestre, aquela pessoa deixa de ser um obstáculo e eu passo a enxergá-la como um professor, uma oportunidade de aprendizado para mim. Se eu estou num momento de enfermidade, mas eu tenho a minha fé e eu tenho Jesus aqui comigo, ela deixa de ser uma dor, essa enfermidade, deixa de ser aquela queixa constante e passa a ser uma escola de paciência, de humildade e de confiança. Se eu estou numa dificuldade financeira, o que eu vou aprender ali naquele momento quando eu tenho a fé? Eu vou abrir mão do supérfluo. E aquele momento vai se tornar para mim uma oportunidade de valorizar o que realmente é essencial para a minha vida. Então, de que maneira a gente está enxergando a nossa vida? Esse é um ponto. Eu estou enxergando a vida com Jesus do meu lado? Eu estou me transformando, eu estou me renovando, ou eu continuo sendo aquele velho homem?
que queixa, que só vê obstáculos, que só vê dificuldades, que só dá valor às coisas materiais, que não dá valor àquilo que realmente é essencial para a nossa vida, que é a nossa evolução espiritual. E é aqui que eu digo da caminhada. Não só nossa, mas de tantos exemplos que nós tivemos. Hoje nós falamos muito de Paulo, agora aqui de manhã no nosso estudo. Paulo deixou o homem velho no momento em que ele encontrou Jesus. Simão Pedro, Maria Madalena. Quantos exemplos nós temos na história de Jesus de transformação? De que diariamente, assim como eles, nós somos convidados, tá, a fazer diferente. A cada momento, a cada dia. Recebendo os sinais que o nosso Mestre Jesus, Mestre de amor, nos traz. E nisso, eu trouxe aqui também, mais uma vez Emmanuel, né, com a gente, no livro Rumo Certo, é a passagem 54, aonde o título é Mais com Jesus. Ele diz que ser-nos-á, porém, claramente possível melhorar-nos com mais urgência e segurança se adotarmos a prática de permanecer um tanto mais com Jesus a cada dia. E nesse pontinho, quando o Haroldo estava falando na palestra, ele diz até assim do um tantinho mais, né? Do Arthur, desculpa, gente. O Arthurzinho Valadares. E ele dizia assim, nós que somos mineirinhos, a gente ainda diz assim, um tantinho mais com Jesus. Então, aqui, assim, um pouquinho mais de Jesus em nossa vida diariamente é um grande poder de transformação na nossa caminhada. Problemas, obstáculos, desencantos, tudo vai acontecer. Mas nós estamos numa trilha de experiências. E isso é justamente para a gente ver de que maneira nós vamos enfrentar isso tudo. E ele continua nesse mesmo capítulo. Aceitando-os, no entanto, um tanto mais com Jesus em nosso comportamento, para logo se transformar em lições e bênçãos, que passamos a agradecer a sabedoria da vida. A sabedoria da vida, a alegria. Ter Jesus junto conosco. Pouco a pouco, não adianta querermos aquela transformação relâmpago, porque nós não temos. Quantos anos ou encarnações Paulo passou para se tornar o que ele se tornou? Pouco a pouco percebemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem de modo a caminhar com Ele passo a passo na edificação da nossa própria paz. Um tantinho, como ele acaba no último parágrafo desse capítulo. Pratiquemos a regra de ascensão espiritual segura e verdadeira. Quando a gente quer dar um passo muito maior, a gente pode cair. Então vamos de passinhos lentos. A gente chega lá. Sempre um tanto a menos com os nossos pontos de vista pessoais. E cada dia que surja, sempre um tanto a mais com Jesus. Olha que lindo, gente. No momento em que assim, eu estou fazendo a minha renovação, a minha reconstrução, mas eu vou deixando de lado um pouquinho a mais do meu ponto de vista e compreendendo um pouco mais a grandeza desse um tanto a mais com Jesus, olha a limpeza do meu recipiente. Olha o tanto de bênçãos que nós podemos receber nesse momento. Conhecer e vivenciar Jesus, né? Não apenas Jesus na nossa vida, na forma de conhecimento como a gente já tem. Isso daí a gente já até falou, não adianta eu sair por aí falando do Evangelho se eu não vivo o Evangelho, né?
mas da busca espiritual. A nossa alma ligada a Jesus, né? Quando por meio de nossa vida Jesus se fez presente. Jesus não é aquele espírito luminoso que está ali distante de nós. Olha aqui, com toda a luz, ele está no meio de todos nós. De que maneira nós estamos enxergando o nosso Mestre Jesus? Como aquela luz distante, inalcançável? Ou aquele que está aqui, dentro de nós, com o nosso coração, para que possa junto de nós caminhar, para que a gente seja um tantinho melhor a cada dia, né? Buscando sempre essa renovação, tendo sempre Jesus dentro de nós, tendo sempre a certeza de que esse mestre de amor está conosco, que nós é que precisamos ir até ele e não ele que vem até nós, porque ele já está aqui no meio de nós. E eu trouxe agora aqui, até para a gente encerrar, um texto também que eu peguei no livro Segue-me. Ontem eu estava inspirada assim com Emmanuel, buscando Emmanuel para me dar essa surrinha aí de amor de Jesus para a gente buscar. Porque a gente às vezes reclama muito, né? A gente tá assim, poxa vida. Foi a mesma coisa que eu falei, nossa, eu tô tão cansada, né? Tô tendo que estudar todos os dias, tô tendo que isso, tô tendo que aquilo. Mas chega num momento em que assim, vamos parar de reclamar e vamos agradecer, gente. Eu tô aqui, tô com a minha família, sabe? Quantos abraços a gente já tá podendo voltar a dar, né? Outro dia eu até tava falando com uma pessoa no telefone, né? E eu falei assim, esse período para mim foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa abraço. Né? E eu gosto de sentir o abraço, gosto de sentir aquela troca de energia. E é nesse momento também que a gente tem que também abraçar o Cristo, porque ele está aqui do lado da gente. Às vezes, não é porque a gente não está vendo ele, mas a gente sente, abre o coração, abraça esse Cristo, caminha junto com ele. E esse texto de Emmanuel me trouxe também aquela coisa assim, acorde. Olha o tema, renovemo-nos. Aí eu trago de novo, Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando a gente fala em Cristo, sem buscar-lhe a companhia. Eu peguei isso para mim foi um resumo assim de tudo que eu escrevi antes, né? Há quem lhe recite as lições com maravilhoso poder mnemônico, de memória, né? Sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Já falamos sobre isso. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem procurar-lhe a inspiração em momento algum. Muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor. É permanecer com ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. É o caminhar com ele. Onde ele diz que é não apenas crer, mas sim ter a comunhão. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não bastará te rotules com este ou aquele título do campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Transformação, a reforma interior. Jesus é luz em nosso pensamento e em nosso coração. Quando a gente une os dois, então, você imagina, eu não estou agindo só com o meu pensamento, eu não estou agindo só com o coração, eu estou fazendo esta união dessa luz para que ela fique mais ainda intensa, né? Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus, para renovar-se com segurança,
Aprendamos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem como as utilizou o Divino Mestre. E certamente, ainda hoje, seremos uma nova criatura, ajudando a terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelsitude do céu. Gente, me tocou demais esta passagem, onde a gente vê que está em nossas mãos a nossa transformação. Nós temos tudo. Jesus nos trouxe tudo, ensinamentos, exemplos, e nós? Nós estamos abraçando esse mestre? Nós estamos tendo ele aqui conosco para caminhar conosco? Essa época que chega do Natal, o Ayrton sempre fala nas palestras dele que é uma época que depende, eu já não sei mais, do calendário juliano, calendário gregoriano, isso aí é coisa, né, do Ayrton, que ele traz para a gente com muito conhecimento, e eu já não tenho esse conhecimento, mas é uma época que, ou bem ou mal, toca os nossos corações. Se é realmente o dia do nascimento de Jesus, se o ano novo é o dia da circuncisão, para nós é assim, vamos abrindo os nossos corações nessa época, e ainda mais por esse momento de transformação tão grande que o nosso planeta está passando, e ter a certeza aqui dentro de nós de que Jesus está caminhando conosco, de que Jesus está aqui conosco, e fazer também como ele fez, abrindo os nossos corações e levando a todos aqueles que estão mais necessitados. Porque muitas vezes nós reclamamos, mas nós estamos reclamando ali, ó, daquele supérfluo que a gente não precisa mais. Mas vamos trazer sim aquilo que realmente é essencial para a nossa vida. E o mais essencial em nossa vida é Jesus e seus ensinamentos, todo o evangelho que ele trouxe. Assim a gente pode caminhar sim, com firmeza, com toda a certeza de que nós estamos sim, com o nosso Mestre Jesus, e que, colocando todas as nossas dificuldades junto a ele, nós vamos ter sim as respostas, na certeza dessa caminhada conjunta. Até que a gente vai chegar no ponto em que Paulo também chegou e diz: já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. A gente vai chegar também, com toda certeza, porque nós não estamos aqui à toa. Cada um no seu momento de evolução, no seu passinho de evolução, no seu dia a dia, com um tantinho mais com o nosso Mestre Jesus, que caminha ao nosso lado e nos carregando no colo também. Eu agradeço a todos vocês.